noite abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Muse e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou conversar com vocês a respeito da riqueza de ensinamentos que tem no filme Lorax, Em Busca da Trúfula Perdida. Esse filme foi lançado em 2012 e ele é uma adaptação animada do filme Lorax, do autor Dr. Seuss. Esse filme é muito interessante, muito rico de detalhes e de coisas que dá pra gente aproveitar e com lições e ensinamentos muito grandes. O filme começa demonstrando a realidade da cidade de Tennivel, que a princípio parece ser a cidade perfeita. Ela já começa ali com um musical demonstrando ser uma cidade perfeita, uma cidade onde todo mundo é feliz e uma cidade onde está basicamente tudo certo e nada precisa ser mudado. Nessa cidade tem um menino, o nome dele é Ted, e tudo começa com a paixonite que ele tem pela Audrey, e a Audrey é uma menina pré-adolescente, né, jovem, sonhadora, e o sonho dela é ter uma planta de verdade, uma planta original, uma planta de verdade, porque todas as plantas daquela cidade são artificiais e ela tem o sonho de ter uma planta original, uma planta natural. E ele, pelo fato de gostar de ter uma paixonite por ela, ele vai procurar saber aonde ele consegue encontrar uma planta natural. E quando ele procura saber onde tem uma planta natural, ele pergunta para sua mãe e a sua mãe não desenvolve o assunto, então ele vai perguntar à sua avó. E a sua avó conta para ele ali a história e fala para ele que tem uma pessoa que conseguiria explicar tudo isso para ele, mas essa pessoa não mora na cidade. Essa pessoa mora fora da cidade e ele teria que encontrar essa pessoa para poder entender o que aconteceu com as árvores. Ele, muito curioso e também determinado a conseguir a árvore para a sua amada, ele consegue sair dos muros da cidade, burlando toda a segurança, porque a cidade é toda vigiada e tem câmera por toda parte. Ele consegue sair fora da cidade e ele consegue encontrar ali o Onsley. E o Onsley, ele vai começar a contar toda a história de tudo aquilo que aconteceu, até que chegassem naquele ponto onde não se houvesse mais uma árvore que eles pudessem ver e tudo fosse tão assim artificial como era na cidade. Aqui a gente já começa ali com o Onsley contando a história dele. E aparece ali a história dele, ele contando. Para começar a história do Onsley, ele é muito desdenhado, ele é muito subestimado pela família dele. E ele é um visionário, não tem como negar que ele é um visionário. Só que ele quer mudar o mundo, talvez pelos motivos errados. E aqui a gente começa a nossa primeira lição. Apesar do Onsley ser um visionário, ele tem o desejo de mudar o mundo pelos motivos errados. Ele quer mudar o mundo porque ele quer provar para sua família que ele é bom, que ele consegue as coisas, porque no meio da família dele as pessoas acham que ele não vai conseguir nada. Então ele quer mudar o mundo, não pelos seus motivos, pela sua própria motivação, mas motivado simplesmente por provar alguma coisa para as pessoas. E isso é muito perigoso, porque você pode estar correndo atrás de coisas que não te representam, mas está representando mais o outro do que a você ou a mim mesmo. Ele começa a contar toda ali a história e nessa história ele conta que ele quer mudar o mundo e ele quer mostrar para a família que ele é alguma coisa, que as ideias dele vai dar certo. E ele chega num lugar encantador, num lugar lindo, com muitas árvores, muitas trúfulas, que é o nome das árvores do filme. E quando ele chega lá, ele se encanta por esse lugar, mas sem esquecer que ele tinha o objetivo de mudar o mundo com alguma das suas invenções, porque ele era basicamente um homem visionário. E apesar dele ser um intruso ali na floresta, ele acaba começando a se acostumar com os bichos que já moravam ali. E acaba até tendo uma logística boa entre eles. Até que ele derruba a primeira árvore dele, para poder começar a fazer a sua tão sonhada invenção. Aquela que ele conseguiria usar para mudar o mundo. E quando ele derruba a primeira árvore, o Lorax aparece. O Lorax é basicamente o guardião da floresta. E o Lorax aparece e explica para ele que ele está começando uma destruição na floresta, que isso não era certo, e eles ali começam a ter algumas inimizades por conta disso, dos objetivos, e o Lorax tenta tirar ele ali da floresta, mas
eles acabam fazendo uma certa amizade e também um acerto de que não se desmatasse a floresta, de que se preservasse a floresta, mesmo que ele fosse usar o recurso para fazer a sua invenção, que a floresta fosse preservada. Isso era um acordo entre eles e acaba ocorrendo ali uma amizade entre eles dois e também entre os bichos ali da floresta. E o Onsley, ele faz a invenção dele e tenta vender e tenta divulgar o produto dele, mas dá sempre errado. Até que quando ele decide desistir, a invenção dele começa a dar certo e ele começa a fazer muito, mas muito sucesso com a invenção dele. Depois que isso acontece, é só ladeira abaixo. A fama sobe muito na cabeça dele e ele chama a família e começa a fazer uma produção em massa da invenção dele para poder vender. E aqui a gente já começa a nossa segunda lição. Nessa parte da história do Onsley, ele traz a família dele para perto, meio que para provar ali que ele estava fazendo sucesso. E a gente já percebe que aparecem ali os oportunistas, que são aquelas pessoas que basicamente nunca acreditaram, nunca apoiaram um projeto, um sonho nosso, meu ou seu, e que aparecem só mesmo no momento que está tudo bem, que está tudo fluindo, para poder se aproveitar ou se realizar de alguma forma daquilo que elas nunca acharam que ia dar certo. E ele acaba, por muita inocência, tratando isso e com muita tranquilidade, ele acaba dividindo isso com a família dele, mesmo que eles não merecessem. E acaba que as pessoas realmente que ele não devia e que ele não podia magoar, que eram os bichos e o Lorax, que acolheram ele ali mesmo quando ele não tinha nada, foi as pessoas, né? Foram os personagens que ele acabou traindo, infringindo o caráter dele, porque ele não era o vilão da história. E a terceira lição, né? O dinheiro, ele pode sim desvirtuar nossa mente de uma tal forma que a gente se perca do nosso próprio caráter, como aconteceu com Onsley. Ele não era mau caráter, mas começou a agir feito quando o dinheiro e a fama subiram a cabeça dele. Depois que ele começa essa produção em massa, ele esquece que tudo vai ter uma consequência. Como eu sempre falo aqui no canal, todas as nossas escolhas vão gerar uma consequência para agora ou para o futuro, para a gente ou para a gente e para outras pessoas também, como é o caso daquilo que aconteceu com Onsley, né? A agressão dele ao meio ambiente roubou dos animais o habitat deles e ainda mexeu lá no futuro, né? O Ted vivia numa cidade totalmente artificial porque a floresta foi totalmente destruída pelo Onsley. Então, a escolha errada dele, a ganância dele, fez com que ele destruísse não só a vida dele, mas a vida de muitas outras pessoas. E isso gera mais uma lição para a gente pensar e refletir sempre em tudo que a gente fizer, porque com certeza aquilo ali vai ter um impacto que pode ser só na nossa vida, mas também pode ser na vida de outras pessoas que não têm nem culpa daquilo. E quando ele consegue destruir toda a floresta e acaba ali todos os recursos, as trúfulas acabam, aquelas pessoas e a fama dele também acaba junto, porque a fama é passageira. Se você for perceber, você vai ver que tem pessoas que hoje estão no hype, estão no auge, e amanhã pode ser que a gente nunca mais escute falar dessas pessoas, porque a fama é passageira. E quando a fama acaba, ela leva também muitas amizades, leva também muitas companhias, muitas pessoas que só estavam ali por causa da fama, como aconteceu com o Onsley. E ele acabou se trancando na casa dele, virando um velho solitário, que não tinha mais ninguém, porque as pessoas que gostavam mesmo dele, ele espantou, que foi o Lorax e os animais, e as pessoas que só estavam ali por conveniência foram embora quando o dinheiro e os recursos também foram. E depois que o Ted ele consegue resolver ele todo aquele enredo, toda aquela história, e eles conseguem plantar de novo a trúfula, e o Onsley ele meio que se redime de todo aquele mal que ele tinha feito. Aí nessa imagem que você está vendo está escrito aí nessa pedra Endless, que significa a menos que, e isso dá uma visão de que ainda havia esperança, por mais que ele tinha feito todas essas escolhas erradas e trazido todos aqueles impactos ruins para a vida dele, também para a vida de outras pessoas que não tinham nem culpa. Ele decidiu em algum momento reconhecer que tudo era culpa dele, e isso é um princípio, que a gente reconheça que as consequências são culpas nossas, mas que ele podia fazer algo para tentar pelo menos mudar tudo aquilo que ele tinha feito, e ele conseguiu
mudar as suas atitudes para conseguir viver um novo recomeço. Eu não sei se esse conteúdo te abençoa, eu não sei se você já tinha percebido essas lições, já tinha refletido sobre esse filme. Eu acredito que tem muitas lições ocultas aí nesse filme, mas eu separei essas para trazer aqui hoje e eu te espero que esse conteúdo tenha te acrescentado de alguma forma. E se esse conteúdo te acrescentou, por favor, compartilha, tá? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família. E se Ele permitir, a gente volta aqui de novo no próximo vídeo, tá bom? Tchau!